Olá a todos, eu estou aqui na rua para fazer essa gravação para falar do seguinte vídeo. Vocês viram que o Luiz Felipe Pondé publicou uma crônica ontem lá no seu jornal, Folha de São Paulo, e ele voltou atrás porque deve ter sido pressionado. Qual foi a ideia que ele publicou lá? Ele falou que o lockdown é impossível de fazer no Brasil e que é um feitiço de esquerda. Veja só a maluquice, o delírio que é desse homem. Dizer que o lockdown é um feitiço e que o Brasil não tem dinheiro para isso. Então vamos lá. Todo mundo sabe que o Brasil tem reservas e que é possível fazer o auxílio emergencial. Basta ver o ano passado que até o Paulo Guedes disse que foi emprestado R$1 trilhão e esse R$1 trilhão os bancos simplesmente não repassaram para as pessoas que deveriam receber este auxílio. Então, portanto, só por este fato já há dinheiro sim. O que está acontecendo é que o mercado financeiro está pressionando o governo para que não ultrapassar o teto de gastos, porque segundo eles isso vai gerar inflação. Como o Luiz Felipe Pondé não tem noção nenhuma de economia, pressupõe que para a existência de inflação é que exista um consumo alto no Brasil. Mas não há consumo alto nenhum, muito pelo contrário, nós estamos passando por uma crise tremenda. Então seria necessário, por este fato, fazer o auxílio. Nos países europeus, o empréstimo está sendo diretamente para as pessoas que precisam, sem o auxílio e sem intermediação das pessoas, sem intermediação dos bancos, eu quero dizer. Então isso é um fato importante de vocês saberem. Então ele revela que ele não está conhecendo nada em relação a isso. Segundo fato, é o delírio dele em relação às próprias esquerdas. Dizer uma política que resolve a nível mundial, afinal de contas todos os países estão fazendo esse auxílio emergencial, e dizer que isso não resolve é um grande delírio da cabeça dele. Então, para fazer o seguinte, isso é uma mera ideologia, ou como muitos dos leitores disseram dele nos comentários, ele não sabe que ideia inventar, então ele sai atacando todo mundo sem fundamento nenhum e posa de intelectual. Não é. Vamos lembrar que o Pondé foi aquele cara que fez o vídeo homenageando o Olavo de Carvalho, dizendo que o curso dele seria interessante para uma boa formação. Mentira! O Pondé está no mesmo caminho, quer dizer, já está nesse caminho. Semana passada ele saiu em defesa do impeachment, disse que até votaria no Lula, e isso deve ter pegado mal para ele. Então acho que ele ficou com medo da cobrança que ele recebeu, e a partir disso ele voltou atrás e soltou esse grande delírio. Vou repetir, o feitiço é o lockdown, que é coisa da esquerda. Então, lockdown é um feitiço que é coisa de esquerda. Olha só o grande delírio desse homem. Isso não é filosofia, pessoal. Não vão atrás desse homem, vão atrás dos fundamentos filosóficos, econômicos. Inclusive, ele dá razões econômicas, sociológicas e políticas, o que não pode, que isso é inviável. É mentira, nós sabemos que há reservas. Já começa por aí, a razão econômica é essa, então ele está errado. Há reservas que podem muito bem sim fazer o auxílio emergencial. Se não houvessem reservas, então como que eu explico que os governos, muitos municípios estão dando auxílio emergencial para as pessoas? Como é o estado do Rio de Janeiro, São Paulo agora vai fazer. Então vejam só que falcatrua é esse homem, a mentira que ele sai promovendo para as pessoas. Ou seja, ele promove desinformação. Segundo, as razões sociológicas que ele fala, ele não fala. Ele só simplesmente passa por cima e não fala. E as razões filosóficas muito menos, porque o que ele fala é de orelha de livro, ele fala por cima. Então o recado que eu quero dar para vocês, prestem muita atenção em relação aos dizeres dele. Em relação a isso, é importante que a gente leia esses caras da direita, porque a gente sabe como eles pensam. E o principal de tudo é a ausência de fundamentos que há em relação aos discursos promovidos por esses caras. Vejam, a grande fixação sexual deles é o quê? É a esquerda. Tudo é culpa da esquerda, o mundo inteiro gira em torno da esquerda. Então, não sabendo o que falar, inventam-se argumentos totalmente frouxos, sem sentido, e que não há razão nenhuma para sustentar esse tipo de conversa do qual ele sustenta em seus artigos. Então,
Pense muito bem. Um grande exercício filosófico é colocar em dúvida em relação ao que eles colocam. Se você pegar muito bem pequenos conceitos do qual ele diz e confrontar com outros autores, você verá a grande diferença que é e a grande falcatrua que ele é. Então, pessoal, pense muito bem nisso aí. Lockdown é a resolução dos problemas e não é feitiço de esquerda, tá certo? Até mais!